Estamos de volta para esse segundo bloco do programa. Nós vamos falar agora sobre a peça de teatro A Fuga. Mas antes disso, eu quero registrar a presença do Ítalo Brito, que entrou agora e vai conversar com a gente no terceiro bloco, falar sobre uma exposição bem bacana. Mas antes a gente vai falar sobre A Fuga, que é um espetáculo de teatro que é um espetáculo de teatro adolescente que fala sobre dramas adolescentes, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse espetáculo, como foi que surgiu. Vocês são de uma escola municipal e estão fazendo teatro dentro dessa escola municipal, não é isso? Exatamente, Júcia. A gente trabalha com teatro lá na Escola Municipal Rotary, que fica no bairro da Condor, desde 2015. Começou como um projeto, a gente leu o livro nas aulas regulares de português, eu sou professor de português, e depois fizemos uma peça com vários alunos convidados. Aí, quando a gente percebeu que esse grupo de teatro era uma oportunidade da gente viver mais profundamente essa experiência da arte e da educação, a gente continuou. E agora a gente está encenando A Fuga, que é uma peça baseada numa dramaturgia no sketch da Maria Clara Machado, que é uma autora bem conhecida lá do Rio de Janeiro, do Brasil todo, do teatro infantil. Infanto-juvenil, né? Pode-se dizer. E essa peça conta exatamente um drama de 9 meninos e meninas que fogem de casa, cada um com uma reclamação diferente do pai ou da mãe. Só que quando eles chegam nessa casa, eles percebem que tem muitas coisas que eles não planejaram envolvidas naquele plano. Sendo doenças, falta de comida, falta de água, segredos que eles têm guardados e não são revelados, amores que uns têm pelos outros e estão mal resolvidos. Então eles precisam tomar aí decisões drásticas para resolver esse problema. E nesse percurso eles vão descobrindo várias coisas sobre eles mesmos, que é o que a gente tenta passar com essa peça. Agora, como é que funciona trabalhar com adolescentes? Uma peça que fala sobre situações que pode ser que mexam com esses adolescentes. Como é que funciona isso? E dentro das aulas de português, né? A gente, desde que começou, a gente tem uma proposta que é fazer teatro com uma linguagem juvenil para jovens. Os jovens, eles são um público, isso é uma coisa que é discutida por alguns autores, eles são um público um pouco negligenciado nesse universo do teatro, porque as peças adultas muitas vezes não são muito voltadas o discurso, as questões que são envolvidas nas peças adultas não são muitas vezes voltadas para as vivências dos jovens, e as peças infantis muitas vezes acabam sendo tediosas para eles, porque já tem um outro tipo de trabalho mais voltado, mais voltado para a ludicidade, para a brincadeira, etc. Então a gente tem essa proposta desde o início. E especificamente nesse trabalho da Fuga, foi uma experiência bem reveladora para a gente, porque muita coisa que é usada, é mostrada na peça, foi fruto da minha observação e da minha convivência com esses meninos. Então, por exemplo, a gente discute um pouco sobre violência contra a mulher na história de uma das personagens que tem a mãe violentada. E ela vai para aquela casa, se junta naquele plano porque ela não compreende ainda esse problema dela. E a atriz que interpretava essa personagem, ela passou por uma experiência disso na própria família. E outras questões também. O casal que se forma ao longo da peça, ele também surgiu ao longo dessas improvisações dos ensaios. Então são coisas que os próprios meninos vão propondo. Arthur, como é que esses meninos se veem fazendo teatro? Eu acho que uma experiência como professor deve ser fantástico. Mas qual é a tua percepção disso? Como é que esses meninos se descobrem o teatro? O grupo hoje ele é formado... Tem 2 subgrupos dentro desse grupo. Um grupo é meninos que já vêm desde 2015 dentro desse processo, e outro que entrou mais recentemente, desde o início desse ano. E eu vejo que os meninos que são mais antigos, principalmente, eles já têm uma identidade muito forte com esse grupo. Às vezes, na escola, geralmente, os meninos eles têm uma identificação com a escola, mas, digamos, pouco consistente, um pouco fraca ainda. Então, esse grupo de teatro é uma experiência no qual os alunos eles se veem como pertencentes àquele grupo. Eles postam em redes sociais, conversam com amigos sobre essa experiência. Então, para eles é uma realização de estar junto um com os outros, fazendo coisas significativas, se apresentando. A gente já se apresentou em 2 teatros da cidade
E agora a Fuga teve uma pré-estreia também lá no Casarão do Boneco, que é outro espaço também de Belém. E eles sentem esse prazer, essa como é que eu posso dizer? Essa vontade. Eles têm essa realização. E a partir dessa descoberta para a arte, para o teatro, como é o rendimento desses estudantes? É diferenciado? É melhor do que os outros? Assim, eu ia exatamente perguntar se tinha algum tipo de mudança de comportamento dentro de sala de aula depois desse teatro que eles participaram. Eu pessoalmente evito fazer essa ligação muito intrínseca entre o trabalho no teatro, com o grupo de teatro e as aulas regulares. Até porque o nosso trabalho no grupo de teatro, e o meu trabalho como professor também, ele quer também pensar um outro modelo de educação, distante da sala de aula, distante da tradição, onde todos ficam enfileirados, onde todos só olham para o professor como única fonte. Então a gente não tem uma relação muito intrínseca com isso. Mas é uma coisa que acontece ao longo do processo. Uma aluna, por exemplo, que se apresentou pela primeira vez numa peça agora, na nossa pré-estreia, ela disse logo depois, no coletivo assim, disse que agora, quando um professor pedisse para ela expor alguma coisa em sala de aula, ela nunca mais ia ficar nervosa, porque ela superou todo o nervosismo e conseguiu fazer muito bem a peça. Ficou com um pouco mais de autoconfiança, né? Exato. Descobrir que pode também é importante na adolescência, né? Descobrir que dá conta de fazer. Com certeza. Agora, por que um texto da Maria Clara Machado? Essa história é muito legal porque ilustra um pouco desse pensamento que a gente tem de pensar um outro modelo de educação. Essa peça chegou pra gente por meio de uma das atrizes do grupo, que é a Thaís Braga, que tem 13 anos, e encontrou um texto da Maria Clara no livro didático esquecido na casa dela. Recortou, trouxe pra gente e perguntou se aquilo poderia ser encenado. Aí a gente marcou na proposta, começamos a ensaiar com aquele texto e se mostrou uma coisa muito promissora pra gente. E a Maria Clara é uma grande dramaturga. Para quem não sabe, ela é autora de Pluft Fantasminha, O Rapto das Cebolinhas, que já foram encenadas diversas vezes aqui em Belém e no Brasil todo, e de uma infinidade de outras peças. Esse sketch, A Fuga, ele é voltado para alunos do teatro infantil, lá do Tablado, da escola dela, lá no Rio de Janeiro. Foi escrito em 1983. Só que como grande dramaturga que ela deixa muitas brechas nesse sketch para a gente explorar outras relações ali entre aquelas personagens. E foi o que a gente fez. Eu digo que é uma montagem ousada, porque a gente é uma coautoria entre Maria Clara e eu, porque a gente reproduz o início do texto dela, as 3 primeiras cenas, e o resto é criação nossa, que surgiu a partir de improvisação, da minha escrita e da observação da convivência com os meninos. E nessa continuação que a gente fez da peça da Maria Clara, a gente torna essa voz infantil que fala no texto original dela, a gente torna em uma peça que ilustra a vivência dos adolescentes, dos jovens que estão nessa fase de crescimento. Como eu já falei agora dessas temáticas que são... Tu falaste da violência contra a mulher, Isso. né? E o que mais que tem A gente discute um pouco sobre violência contra a mulher, a gente discute sobre violência urbana também, porque tem um personagem, eu não quero dar muitas revelações da trama da peça, mas tem um personagem que tem um conflito com o pai por causa de violência também. E aí ele acaba tomando umas atitudes bem violentas com os próprios amigos dele por causa disso, e aí vai refletindo sobre isso. A gente discute um pouco sobre papéis sociais da adolescência. Tem aquele personagem que é mais criativo, que consegue sempre improvisar uma piada, que consegue improvisar uma coisa a partir de objetos velhos que encontram na casa. A gente tem um personagem que é tímido, que não se vê como capaz, que está ali nervoso, pensando que a mãe vai ficar nervosa, que vai punir ele a qualquer momento. A gente tem uma personagem que reproduz o comportamento que ela vê do pai, com os empregados dele, com a família, sem perceber, e aí ela vai se dar conta disso só lá no final da peça. Então, tudo isso são temas que a gente discute na peça. Arthur, a gente está falando muito dos alunos, da vivência, e como é que é esse teu caminho para chegar no teatro? Do Arthur, como é que foi isso? Então, eu sou professor de português, o pessoal sempre se surpreende com isso, porque eu não sou professor de arte, sou professor de português nessa escola e em outra, municipal também aqui em Belém.
mas tenho formação de artes cênicas lá pela Escola de Teatro da UFPA. Sou formado no curso técnico de ator por lá. E quando isso acontece com muita gente que faz o curso técnico de ator. A gente começa a trabalhar em alguma outra área e se distancia do palco, né? Eu fiz umas peças aí há uns anos atrás, mas estava fora do palco quando comecei com o trabalho desse grupo de teatro. E aí percebi que aquilo era uma oportunidade de voltar aos palcos, não como ator, como diretor, mas vivendo, amadurecendo como artista. E esses meninos, as pessoas que trabalham comigo, cenógrafos, assistentes, preparador corporal, eles dizem que os jovens que estão no grupo de teatro, eles surpreendem, porque eles têm habilidade, capacidade na cena que a gente não vê muitas vezes em profissionais do teatro. Então a gente está aproveitando isso também nesse grupo e tornando esses meninos produtores de cultura também para essa cidade. E como é que funciona a montagem de cenário? Falaste que tem um cenógrafo, essas crianças participam do figurino, como é que é? Quando a gente começou, a gente tinha um projeto ambicioso de montar uma equipe com figurinista, cenógrafo, etc. Só que foi uma coisa que foi se dissolvendo ao longo do tempo. E hoje em dia a gente tem como você falou, a gente conta muito com a assistência dos próprios meninos. Tanto no figurino, quanto no cenário, quanto nos objetos de cena, quanto na própria dramaturgia, quanto nas improvisações, etc. Tudo isso, eles contribuem bastante. Um exemplo muito bom, muito legal tem uma cena na peça que a gente usa um radinho, e esse rádio ele foi feito por uma das alunas. Ela pegou em casa uma matéria-prima lá, uma caixa antiga, pintou, desenhou, colocou uns botõezinhos e pronto, estava feito um rádio. E a gente mostra isso em cena, então, justamente para deixar claro que a gente está também brincando ali, a gente está criando, os meninos estão brincando de arte. E os pais, Arthur? Eu acho que os pais ficam enlouquecidos, João. Sim. Os pais são os nossos maiores fãs, assim, as mães principalmente, que acho que acompanham mais os alunos na escola pública, né? Então, a gente tem uma parceria muito forte com essas famílias, desde o início do grupo. E hoje em dia a gente já conta com uma confiança muito grande das famílias. Os meninos eles já vão para os ensaios, já têm autonomia de ir e voltar, sem precisar conversar muito em casa, porque os pais já sabem que eles estão trabalhando lá. E os pais e mães acompanham, vão assistir as peças em outros espaços, vão ao teatro, colaboram no dia a dia, se oferecem para fazer coisas, e é uma parceria bem legal que a gente tem. Eles estão integrados nessa relação também. Porque é importante, né, os pais estarem integrados com a escola e ter atitudes como essa dentro da escola pública, que, enfim, tanto a gente critica e fala, é muito legal, e a gente traz aqui no Sem Censura sempre atitudes como essa, né, e isso é muito bacana, muito interessante. Agora fala um pouquinho pra gente sobre o grupo, porque o grupo nasceu dentro da escola, né, e desde 2015 tu falaste, mas vocês também já ensinaram outras peças. A gente começou, como eu falei, com um projeto derivado da aula regular de português. A gente estava lendo um livro, também infanto-juvenil, chamado Rock das Estrelas, que é de um autor paulistano, Carlos Queiroz Telles, que é menos conhecido, mas também era um homem de teatro, trabalhou com Zé Celso na Oficina, etc., já é falecido. E a gente adaptou esse livro, esse romance infanto-juvenil dele, para uma peça de teatro. E montamos nosso primeiro espetáculo. Como eu falei, era um projeto ambicioso, com 30 meninos em cena, com uma equipe gigante de produção. A gente ocupou a pracinha que tem na escola, levou iluminação, transformou isso num espaço cênico. E aí depois a gente continuou esse trabalho e a gente montou uma peça adaptada de uma crônica do Veríssimo, do Luiz Fernando Veríssimo, chamada Lar Desfeito. Que a gente apresentou na própria escola, também no horário de aula, para todos os alunos da escola, e foi uma experiência bem legal também. A peça se destacou assim, na programação de fim de ano da escola no ano passado. E agora a gente está com a fuga que Corrida já das Pessoas tem uma apresentação hoje e outra na próxima segunda, é isso? Exato. A gente está às segundas-feiras, hoje, dia 4, e dia 11 de dezembro, lá na Escola Municipal Rotary, às 19 horas.
A escola fica na rua Lauro Malcher, entre a Pinagés e Tupinambás, no bairro da Condor. Muito fácil de chegar. Bom, obrigada, Arthur. Parabéns. Parabéns. Posso falar o nome da minha equipe, por Claro, favor? Pode, claro. Eu, Arthur Ribeiro, sou dramaturgo e diretor da peça. Eu estou contando com a cenografia e a luz do Wallace Horst e com a assessoria de imprensa da Dani Franco. Muito obrigado. Que eu disse. Obrigada. Parabéns. Obrigada, Arthur. Parabéns. Que esse Obrigado. projeto seja muito longo. Bom, a gente vai para um breve intervalo e volta já já.